E aí, dale! Dentro da praia de Barcelona. Fique! E hoje, eu vou ler esse artigo aqui pra vocês, porque as terras raras do Brasil interessam aos Estados Unidos. O pessoal que me acompanha há mais tempo sabe que eu sou um brasileiro que tem acesso a círculos que brasileiro nenhum tem acesso. Fique! E já há alguns meses, na verdade alguns meses, não, quase um ano atrás, eu já gravei um vídeo sobre um encontro que eu tive com um ex-oficial da OTAN. Fique! E é um cara com muito trânsito nos grupos de lobby, especialmente lobby de defesa, Aerospace and Defense, nos Estados Unidos, em Washington. E ele E aí, Gabriel? explicou a finalidade Doutor da Enéas sucumbindo mandou R$5. Até hoje ainda me arrependo de não ter salgado aquela gostosa, da jornalista de vermelho. Aqueles 2 melões saborosos teria feito cada filme interessante e teria mostrado toda a verdade pra ela enquanto... Para, irmão, de ficar surrupiando com o Dr. Enéas, cara! Precisou um agente da ONU falar que é Blue pro Ryan. Puta merda! guerra da Ucrânia pelo lado americano. E o resumo de tudo que ele falou pra mim foi resources, Ah! recursos. Ah! É mesmo? Caramba! É mesmo? Ei! O que os Estados Unidos foi se coçar com a Rússia para transformar a Ucrânia em um failed state, um país falido, tem a ver com recursos. Que recursos são esses? Recursos minerais. Aí quando a gente pensa em recursos minerais, cara, as primeiras duas coisas que vem na minha cabeça é petróleo. A Ucrânia não tem petróleo. E o segundo seria minério de ferro. Só que o minério de ferro, ele já tá meio defasado. Tipo, já não é um metal tão Nobre pra se trabalhar, né? Tem opções mais contundentes. valorizado no mercado. Você vê a siderurgia, ela usa cada vez menos minério. O mundo usa cada vez menos minério. Por isso que a Vale do Rio Doce, nossa gigantesca empresa, ela tem ficado aí mal das pernas, especialmente depois que o mercado imobiliário chinês parou de crescer. A Vale era uma escrava do progresso chinês no real estate. Hoje o progresso chinês, ele é tecnológico. Ele é na Caiu? nuvem. 10 anos atrás, o progresso chinês era palpável. Então a Vale surfou muito bem. Cara, não é nem petróleo, nem minério de ferro. A razão pela qual os Estados Unidos se importaram tanto com a Ucrânia, segundo esse meu contato, que são exatamente os Rare Earth Metals, metais de terra rara. Vamos ler aqui essa matéria Eu do simplesmente não existo. Tamo junto, Aurélio! As conversas entre governos e empresas em torno das tarifas anunciadas por Donald Trump sobre produtos brasileiros ganharam novos contornos Rapaziada, sorte o like na live aí no YouTube, hein? Bora! há uma semana da taxa entrar em vigor. Os Estados Unidos estão Depois que enfiaram no vale. Surrupiaram tudo e continuam surrupiando, né? Mas isso aqui que o Ryan falou não tá 100% certo não, cara. Os minérios, eles são totalmente valiosos ainda no mundo de hoje. Tá? Quando eu falei que o minério de ferro ele não é tão contundente, é porque você tem, por exemplo, nióbio. E você tem outros materiais que combinados você consegue criar estruturas que às vezes vale mais a pena do que simplesmente usar ferro, entendeu? Então assim, os países desenvolvidos, os Estados Unidos, por exemplo, eles já surrupiaram muito da nossa terra, né? Eles já pegaram muita coisa valiosa daqui. Então, hoje os interesses deles, com essas intervenções, não são apenas em minérios, matéria-prima, assim. Tem várias coisas aí que entram no contexto, né? interessados em realizar acordos com o Brasil em torno dos chamados minerais críticos e estratégicos, como lítio, nióbio e terras raras. Ah lá, nióbio, ó. Percebe? O Dr. Enéas falava isso direto, que nióbio era o minério do futuro. E é. Nióbio é um dos principais hoje. Nióbio ele é feito para tudo. Ele pode ser feito para fazer arma, estrutura de prédio, de carro. Nossa, putz, dá para fazer literalmente uma porrada de coisa com isso daí, cara. Nióbio é foda. E 98% do nióbio tá no Brasil, do mundo. Toma essa aí. Plug, dá pra fazer tudo com nióbio, cara. Literalmente tudo. Então é natural que o minério de ferro seja algo assim, um pouco mais defasado, dependendo do objetivo. É um princípio ativo. Bem isso aí. Não sei se você lembra do Bolsonaro na eleição de 2018, ele tava falando sobre o nióbio, né? Era outro material aí, da família aí do lítio e do nióbio. Eu esqueci o nome. Se você lembrar esse material que até virou meme aí pelo Bolsonaro. Sim, só que nosso país nem sabe, nosso povo nem sabe que nosso país é rico em nióbio. Pois é. Paládio? Não. Até virou meme pelo Bolsonaro, coloca aí nos comentários. Essa mensagem foi transmitida a representantes do setor de mineração em reunião na quarta-feira pelo encarregado de negócio da Embaixada Americana em Brasília, Gabriel Escobar. Ele é o principal nome dos Estados Unidos do país diante da falta de indicação de um Vista bonita, né, desse lugar que ele tá aqui, ó. Ó, que praia bonita. embaixador. Agora eu convido você a pensar por que os Estados Unidos ainda não indicou um embaixador para o Brasil.
Conforme relatou ao Globo o presidente do Instituto Brasileiro de Mineração IBRAM, Raul Jungmann, Isso é tela verde. Não, sim. Não tô falando que não é tela verde. Tô falando que tá bonito a vista. Escobar ouviu uma resposta que qualquer negociação nesse sentido deve ser decidida pelo governo brasileiro e não pelos empresários do setor. Cara, eu quero lembrar que empresários do setor a gente tem o principal aí, que é a família Moreira Salles, do filme Ainda Estou Aqui e do Banco Itaú. Eu me arrisco a dizer que o Banco Itaú, ele sendo... Ele deve ter 40% do Banco Itaú. Vamos ver, deixa eu abrir aqui uma outra página. Porcentagem, família Moreira Salles, porcentagem Itaú. Eu chutava aqui, tipo, 20, 30% deles têm do Itaú. Eles não são majoritários. E o Itaú tem capital aberto, então eles não são tão... Família Moreira Salles possui uma participação de aproximadamente 33% do Itaú Unibanco. Eu tinha 23% aqui, 23%. Então eles são... Matheus não são Oliveira grandes mandou acionistas. R$5. E aí, Fala um pouco sobre a lei Magnit que é aplicada no Alexandre de Moraes Reage. O advogado Jeffrey Chiquinil Carabazede está enfrentando o Alexandre de Moraes. Tamo junto, Xandão. Deus abençoe sua sexta-feira e seu final de A sua semana também, com a irmão. Deus família. abençoe. Tamo junto. Abraço. Abraço, irmão. Basicamente, o Alexandre de Moraes não pode ir pra Disney, irmão. Não vai poder lá brincar com o Pateta. Tu moraria na praia, acha uma boa? Eu moraria, dependendo da praia, sim. Se fosse uma praia mais isolada, assim, um lugar meio estratégico, eu pensaria em outros fatores. Eu não simplesmente escolheria uma praia, assim, só porque é praia, entendeu? Depende. Porque eu gosto de praia. Eu moraria. Mas depende da praia. O que eu queria dizer pra você? Eu acredito que para o patrimônio da família Moreira Salles, as minas de metais de terras raras são mais importantes, elas representam uma fatia muito maior do que as ações que eles têm no Itaú. Foi demonstrado. Qual a chance de entrar um presidente que defende essas questões de propriedades naturais que o nosso país é rico? Ô Marvado, é basicamente zero. É zero, se for olhar os caras que geralmente se candidatam, porque nenhum deles toca nessa questão das riquezas verdadeiras. O único cara que sabe, que tem entendimento disso que a gente tá falando aqui de minérios, nesse caso, seria o Rubão. O Rubão é um cara que sabe disso daí. Mas o Rubão, ele não é candidato. Mandou R$5. Goza na minha bunda, Xandão. O Ciro Gomes fez projeto, ele sabe também, só que ele não defende essas coisas com a contundência que eu gostaria que defendesse. E o problema não é nem a questão da contundência, porque o projeto do Ciro Gomes é um projeto bom, só que o Ciro Gomes não vinga. Sabe? Não vai, não dá. Ali tem muita... Tipo assim, ele é meio que um queijo suíço, entende? Tipo assim, ao mesmo tempo que o cara tem... O Ciro Gomes, ele é muito inteligente. Tipo assim, ele é muito inteligente em relação à situação do Brasil. Ele sabe, ele manja de economia, ele manja de macroeconomia, ele manja de geopolítica, as palestras dele são fodas. Peguem uma palestra do Ciro Gomes. São muito boas. Ele manja, ele sabe como que é o jogo político. Ele sabe, velho. Do ponto de vista técnico, de inteligência e preparo, ele seria um excelente presidente. O problema do Ciro Gomes não é esse. É outro. O problema é que é um cara que sempre esteve ali no meio do processo. É um cara que sempre fez parte do jogo. Vocês estão entendendo? Por isso que eu falo que quando ali eu não vejo exatamente a contundência que eu gostaria, é a isso que eu me refiro. Sabe? Então assim, é complicado. Eu não consigo ali ter uma confiança assim, desse tamanho, né? Eu, quando votei nele, votei por conta do projeto, porque eu queria ver alguém que tem um projeto viável pro Brasil. O projeto dele é bom. Mas não dá também assim, pra dizer que ele vai conseguir resolver. Não vai, é fraco, sabe? É um tanto quanto fraco. Chega na hora dos debates também, deixa muito a desejar. Não usa 1/3 da capacidade que tem pra estompar os caras. Fica com muita conversa de amiguinho, às vezes, também. Você tá entendendo? Debate, o cara tem que ser assim, direto ao ponto, entende? Tem que ser pragmático, tem que ser objetivo. Não pode passar pano pro outro cara, sabe? Você tem que falar com respeito, lógico. Mas você tem que falar a verdade no debate. Você tem que mostrar, realmente. E nos debates que eu vi ele participando, eu achei que ele deixou a desejar. Então, assim... não tem nada a ver com, por exemplo, o Dr. Enéas, né? Nada a ver. Do interesse dos Estados Unidos nos chamados minerais críticos e estratégicos, mas deixamos claro que cabe ao governo decidir. Relato Alckmin. A situação foi levada em seguida por Jungmann ao vice-presidente Alckmin. O vice-presidente do Luiz Inácio Lula Silva estava no comando das negociações com os Estados Unidos. Interlocutores do governo brasileiro lembram que as empresas têm concessão da União para explorar e vender esses produtos. Isso é feito geralmente por meio de processos públicos. Ciro Gomes em 2018 era mais raiz e falava mesmo. É por isso que eu votei nele.
2018 era mais raiz e falava mesmo. É por isso que eu votei nele. Só que, que nem eu falei, o desempenho dele nos debates não me agradou muito não. Eu achei que ele ia ser mais preciso, né? E eu fui percebendo que ali não tinha aquela força necessária para se tornar presidente e realmente trazer a mudança que o país necessita. Você tá entendendo o que eu tô falando? Então, eu fico triste com isso, inclusive. Foda. E não há restrição a nenhum país. Negociadores brasileiros afirmam ainda que os Estados Unidos jamais deram sinais de que gostariam de incluir o acesso a minerais críticos em uma negociação em torno da política tarifária americana para o Brasil. Aí aqui, ó. Tem aqui um... Não, em 2018 eu votei nele. Em 2022, eu não lembro... Peraí, agora me deu um branco. Eu não sei se em 2022 eu votei nele. Não tô lembrando agora. Não, em 2022 eu não votei ninguém. Eu anulei. Foi nulo. Foi em 2018. Ou foi em 2000? Eu não tô lembrando, velho. E agora? 2022 você votou nele no primeiro turno. Não, eu não lembro. Porque... Sei pra... Bom, também de qualquer modo, isso é irrelevante. Porque em 2022 eu já tava desacreditado totalmente também, né? Mas enfim. Um gráfico. O Brasil é o 6º mundial no lítio. É 12º em cobre, que não é tão importante. Ô Pedro, eu tenho a impressão que 2022 foi nulo. Eu votei nulo, pô. Falei pra vocês que eu ia meter um voto nulo lá, pô. Eu acho que foi... eu acho que foi nulo. Mas enfim, tanto faz, né? Agora eu te pergunto, se ele fosse eleito, acredita que ele teria o pulso firme quando estivesse lá? É aí que tá. Eu não tenho muita convicção nisso. Que ele ia ter o pulso firme assim, entendeu? Não sei. Pulso firme, do jeito que a gente imagina que, por exemplo, o Dr. Enéas teria, não. Isso aí sem dúvida. Sem dúvida. Mas talvez o Ciro Gomes fosse um presidente bem melhor do que esses aí que assumiram, né? Bolsonaro e Lula. Porque ele tem uma capacidade, assim, bem melhor. Mas não dá pra saber efetivamente. Na prática teria que ver mesmo, sabe? Essas coisas são complicadas. Também não é tão importante, o Brasil é o terceiro, mas em nióbio o Brasil é o primeiro. E em terras raras o Brasil é o segundo. Era o grafeno. O Bolsonaro falava do grafeno. Ó, quarto em manganês, que é baratinho, quinto em bauxita, que é baratinho, grafita segundo. Bom, vamos continuar aqui a leitura. Até agora, Trump tem deixado que um acordo deveria incluir tratamento dado ao Ele seria melhor, pelo menos, dos que passaram, né? Então, eu tenho a impressão que sim, mas você entende por que ao mesmo tempo eu não tenho como ter certeza disso? Não dá, rapaziada. Isso é muito... O processo político é muito conturbado, deturpado, estranho. Tem diversas motivações que entram em linha de conta. A gente nunca sabe o que esperar do cara que realmente assumiu. Ele pode ter feito o melhor projeto, mas não significa que ele vai cumprir na hora que chegar lá. Não significa que ele vai servir o povo. Você tá entendendo? É complicado isso aí. É complicado. E outra coisa, você acha que é possível um cara que não está de mãos dadas com o sistema virar presidente da República? Eu já não acredito mais nisso. Em 2018 eu acreditava que era possível uma pessoa ser levantada realmente democraticamente pelo povo. Hoje, isso pra mim já é questionável, tá entendendo? Então assim, pode ser que o Ciro Gomes, mesmo que tivesse virado presidente pelo sistema, pelo próprio sistema, talvez ele fosse um pouco melhor do que esses outros presidentes, mas no final das contas, seria do lado do sistema. Então não adiantaria nada também. Vocês estão entendendo? A gente precisa de um presidente sem ligação nenhuma com o sistema. Nenhuma. Tipo, zero. Um cara que tem capacidade de movimentos e de tomar decisão. Simples. Teoria da conspiração para carros elétricos. Imagine que todo poste de energia tivesse Wi-Fi 5G. Aí o seu carro também tem Wi-Fi, portanto ele vai ter o endereço MAC que está conectado ao chassi do carro. Isso é interessante. Aí você passa numa rua onde você ultrapassa a velocidade permitida, você receberia uma multa na hora. E se você falasse alguma coisa contra o governo, eles poderiam localizar em tempo real onde você está ou até mesmo parar seu carro. Ia ser bizarro, hein? É isso aí. Não tem isso daí no Black Mirror, não? Black Mirror já não previu isso daí, não? Colocou umas coisas dessas? Aquela porcaria daquela série lá. Dos poucos episódios que eu vi, irmão, já aconteceu tudo. E pior hoje em dia. O que o pessoal achava que era loucura, né? Se bobear, ela já até tem umas coisas assim. Como ele bateria de frente com o STF, Centrão, etc. Meu amigo, quando um presidente ele é eleito pelo povo, se ele é de fato eleito pela maioria do povo, como o Bolsonaro foi, por exemplo, 70% dos votos, ele tem um poder gigantesco. Basta ter vontade de agir. O povo tá do lado dele, irmão. O poder real vem do povo. É isso. O povo entregando esse poder nas mãos do cara que tem a personalidade, principalmente nos 6 primeiros meses. Os 6 primeiros meses de um cara que vira presidente são cruciais. É um poder absurdo. Ele tem todo aquela... É porque tem um fator psicológico envolvido com isso. A população tá muito ligada a essa figura que acabou de subir, tá entendendo? Como presidente. Então, basicamente, tudo que esse presidente faz e fala a favor do povo, vem como uma pancada assim, ó.
Você tá entendendo? Não tem sistema que aguenta isso. Não tem. Esse tipo de poder que deveria ser utilizado pela figura que assumisse o nosso país, desde que fosse um nacionalista, sem conluio, sem acordo com ninguém. O problema é justamente criar um cenário desse. O presidente Jair Bolsonaro pelo judiciário brasileiro e o tratamento das big techs no país. Mas não é uma surpresa o interesse da Casa Branca. Nisso concordo. Bolsonaro tinha apoio dos caminhoneiros, do agro, exército e acovardou. Bolsonaro teve apoio de todo mundo, irmão. Empresário, caminhoneiro, trabalhador assim no geral, cara. O Bolsonaro ele teve um nível de aceitação e de poder gigantesco. Ele não usou 15%, ele não usou 10% do que ele teve, da oportunidade assim que ele tinha, sabe? Porque ele já estava comprometido. Mas a oportunidade foi criada. Entendeu? O povo tava numa esperança, mas numa vontade de mudar, de ver o país indo pra frente, irmão, que era absurdo. Era absurdo. Se vocês se lembrarem, todo mundo tava assim, com uma visão de esperança. Aí, ó. Terra plana e falou que tá chateado com você porque você xingou ele. Olha aí, já abre o vídeo para você não esquecer de ver meu link. Já vou ver, irmão. Os Pix, ele já contabilizou e o Xandão já avisou. Não tem live hoje não, irmão. Hoje eu tô indo pro bailão. A BM tá socada, de travecão, cerveja e cachaça na mão. Pronto pra estampar o meu botão.